Saúde e diversão. Projeto em Mariana reúne amantes do ciclismo para pedaladas à noite. Cine Vila Rica exibe musicais consagrados de graça. E como anda a sua memória? O Plano Aberto de hoje vai mostrar o que fazer para melhorar a concentração e o raciocínio. Olá! Por acaso, no seu dia, você costuma esquecer de cumprir alguma tarefa ou deixa algo importante para trás? Com a correria do dia a dia, muitas vezes isso acaba se tornando comum. Mas tome cuidado, o excesso de esquecimento pode ser um sinal de perda da memória. Veja os detalhes. Estresse, ansiedade e depressão, entre outros fatores, podem dificultar a concentração e o raciocínio. E como evitar a perda ou o comprometimento de funções como a memória e a atenção? É sobre isso que eu converso com o neurologista Dr. Leonardo Brandão. Doutor, primeiramente, como saber se o esquecimento é apenas falta de atenção ou algum problema de saúde? Essa queixa de alteração de memória, de esquecimento, é uma queixa que é muito comum no dia a dia do ambulatório de neurologia, né? É uma queixa que traz muita angústia para o paciente, não só para o paciente idoso, que teoricamente é o paciente que terá, com o passar do tempo, algum tipo de alteração de memória, mas também o paciente jovem, né? O que precisa ficar muito claro é o seguinte: quando o paciente tem alguma condição de maior gravidade, ele não terá única e exclusivamente alteração de memória. Existem outros fatores, que a gente chama outros domínios cognitivos, que estarão alterados também quando a gente pensa, por exemplo, numa síndrome demencial, como a doença de Alzheimer. Então, geralmente, uma alteração de memória isolada não costuma ter uma repercussão mais importante, traz angústia para o paciente, mas não costuma ter uma repercussão mais importante do ponto de vista clínico. E, doutor, quais os hábitos que podem prejudicar a memória? Sabidamente, existem algumas atitudes que são tomadas pelos pacientes que podem trazer prejuízo para a memória. Por exemplo, alteração de sono, se a pessoa dorme pouco, o período, na verdade, que como se o cérebro funcionaria como se fosse um computador, quando ele vai fazer o backup de tudo que aconteceu durante o dia, durante a noite, quando você está dormindo. Se você não dorme de uma maneira adequada, você não consegue fixar as suas informações de uma maneira adequada. O uso de determinadas substâncias, né, medicamentos, como por exemplo, como de benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, quando utilizados de uma maneira crônica, podem interferir no funcionamento do cérebro, na memória. Bebida alcoólica, quando utilizada de maneira excessiva, falta de atividade física, ou seja, existem o próprio tabagismo, existem uma série de fatores de risco para a ocorrência de distúrbios de memória. E, doutor, o que faz bem ao cérebro, então? O que faz bem ao cérebro é o quê? Você dormir de uma maneira adequada, ter uma alimentação balanceada, e nesse aspecto é importante que não existe nenhuma fórmula mágica, nenhum medicamento que você vai tomar que vai turbinar o seu cérebro, que vai melhorar o funcionamento da sua memória. É atividade física, é evitar de usar bebida alcoólica em excesso, é evitar o tabagismo, é dormir de uma maneira adequada e que é muito importante, não tem digamos assim, um impacto direto na atividade cerebral, mas a atividade física, como melhora a função orgânica como um todo, também acaba sendo importante para a melhoria da função da memória. E, doutor, esses bons hábitos podem diminuir a perda neurológica com o passar do tempo, da idade? Eles vão ajudar a pessoa a diminuir a possibilidade de ter algum distúrbio mais grave. Uma outra coisa que a gente sabe que serve como um fator protetivo para a atividade cerebral é a atividade cerebral. O que é isso? Quanto mais você exercita o seu cérebro, quanto mais você estuda, quanto mais você lê, menor é a possibilidade de você vir a ter algum comprometimento de memória e algum comprometimento cognitivo mais grave. Os estudos todos demonstram que quanto mais alto o seu grau de escolaridade, ou seja, quanto mais tempo você estuda, menor é a possibilidade de você ter alguma repercussão negativa na função cerebral no que diz respeito à memória. Não é uma regra absoluta, a gente sabe que tem pessoas com nível de escolaridade muito alto que acabam tendo doença, tá? Mas a gente sabe que serve como um fator de proteção. E, doutor, para finalizar, quais os tratamentos, então, possíveis para a pessoa que tem algum problema de saúde relacionado à memória? Quando é uma alteração de memória pura, o paciente procura um ambulatório se queixando de uma alteração de memória sem nenhum outro comprometimento cognitivo, existem algumas coisas que podem justificar o quadro. É o paciente que é ansioso, o paciente que é deprimido, é o paciente que não dorme adequadamente, é o paciente que faz uso de substâncias lícitas ou ilícitas de maneira abusiva.
Paciente, por exemplo, que tem distúrbio de função da tireoide, ou seja, quando o paciente chega para a gente no ambulatório com esse tipo de queixa, é necessário que seja feita uma avaliação adequada, uma pesquisa adequada, quando é o caso, para poder efetivamente se tratar o problema. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E caso o seu problema de memória esteja comprometendo o seu dia a dia, você deve procurar um médico para fazer uma avaliação. E o Cine Vila Rica está com uma programação especial gratuita que leva ao público grandes musicais. São obras consagradas como Dance Comigo, Mamma Mia, Chicago e o clássico Cantando na Chuva. As exibições já estão acontecendo. Elas são diárias, às 6 e às 8 da noite. Para conseguir os ingressos, é só ir à bilheteria do cinema antes da sessão começar. Outras informações sobre a programação, você pode ligar no 3552-5424 ou acessar o Facebook oficial do Cine. O endereço é facebook.com/Cine Teatro Vila Rica. As exibições seguem até o dia 14 de fevereiro. E além da programação do Cine Vila Rica, nós separamos outras opções culturais para você escolher e curtir o fim de semana. Confira! Na sexta-feira acontece a apresentação da banda Samba Bem no pub Tem Bells de Mariana. A casa recebe o público a partir de 10h30 da noite. Os ingressos custam R$20 e estudantes pagam meia entrada. Foi inaugurada nessa semana uma mostra em comemoração aos 150 anos do Clube dos Lacaios. A exposição traz a história dos tradicionais bonecos do Zé Pereira de Ouro Preto. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 6 da tarde, na Galeria de Arte do GLTA. E até o fim de fevereiro, o Museu da Inconfidência expõe documentos e imagens da Guerra da Tríplice Aliança. A mostra, sobre o histórico conflito armado que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai, recebe visitação de terça a domingo, de 10 da manhã às 6 da tarde, no anexo do museu. Entre no nosso blog e confira essas e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. O excesso de compromissos e a rotina pesada do dia a dia podem ser empecilhos para quem deseja praticar alguma atividade física. Mas um grupo de Mariana encontrou uma alternativa, o passeio ciclístico noturno. Veja os detalhes dessa iniciativa que reúne profissionais e amadores da bicicleta na reportagem de Kênia Marcília. Aos poucos, eles vêm chegando, sozinhos ou em pequenos grupos. De repente, já são dezenas. Homens, mulheres, crianças de todas as idades com suas companheiras inseparáveis, as bikes. De juntar mais mesmo a turma, as pessoas, juntar, fazer amizades novas, né? Que a bicicleta propõe amizades novas, né? A gente, igual tem muita gente que a gente não conhece que acaba conhecendo pela bike. Apaixonado pelo ciclismo, Anderson é o idealizador dos passeios noturnos em Mariana. Para ele, a falta de tempo não é mais desculpa para o sedentarismo. Durante o dia, geralmente todo mundo está trabalhando, é muito corrido, chega em casa cansado. A gente até colocou esse horário de 7h30 com a saída às 8h, por esse motivo, porque muitas pessoas ainda estão chegando do trabalho ainda esse horário. Tem sempre um grupinho saindo, tem sempre uma galera para se unir e fazer companhia e curtir a paisagem. Uma atividade em família. Mãe e filha também se renderam à ideia e não abrem mão dos passeios ciclísticos. Passei bem família, só pessoas bacanas e não respeita o limite da gente, não é uma forçação de barra que a gente não vai dar conta. Então toda semana vem eu e minha filha, está sendo muito bom pra gente. Eu gosto de pedalar porque eu acho divertido, sim. Gosto desse grupo. É dada a largada. Profissionais e amadores pedalam em velocidades diferentes. Tá, alguns não estão bem pedalando, mas dão um jeitinho de subir a ladeira. O que importa mesmo é se divertir e, claro, cuidar da saúde. A terapia, a amizade e o benefício da saúde veio junto. Acaba a cabeça, a gente muda bastante, a gente fica mais disposto, mais alegre, de bem com a vida, na verdade, né? A bicicleta é essencial para a saúde. Te dá mais energia para fazer qualquer coisa, te anima mais. Enquanto pedalam pelas ruas, as luzes dos faróis das bicicletas se misturam com as luzes da cidade, deixando Mariana ainda mais bonita. A cidade é linda, tem paisagens maravilhosas, tanto no centro histórico quanto nos distritos, né? Mostrar a cidade de Mariana noturna, né, para os ciclistas, que muita gente trabalha o dia inteiro e não tem tempo para pedalar à noite. Tem o descanso que eles fazem por causa do serviço, mas com a galera
que está juntando no passeio da CM, está dando para propor esse passeio, né? Na verdade, conhecer Mariana noturno. Cada um no seu ritmo atinge a linha de chegada. Devagar, rapidinho. E por que não na garupa? Afinal, é como dizem, andar de bicicleta a gente nunca esquece. E quem estiver interessado em participar dos encontros ciclísticos em Mariana, é só comparecer à Praça da Sé todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.